Programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja agora. Educação pública de qualidade, uma luta de todos nós. Quem luta? Quem luta? Quem luta? Vamos lutar contra as reformas que retiram nossos direitos. Gente, olha o cenário de escassez. Olha a crueldade disso. É ridículo. Quem redigiu essa reforma não é humano, não. Não é humano, não. É outra coisa. A classe trabalhadora já foi muito humilhada com essa contra-reforma trabalhista e agora vai ser massacrada se essa contra-reforma passar. Colocando as regras em leis complementares, isso traz uma grande insegurança para as pessoas que são filiadas ao sistema e isso, então, corrói a confiança das pessoas no sistema de previdência público. Com relação à reforma, não é reforma igual está sendo colocada essa deforma, mas é perda de direito. Não tem nada, é como o colega colocou aqui, não pode ser aprovado nada dessa reforma, ela não pode ser aprovada. É total perda de direito para o trabalhador. Eu vim motivado por essa pergunta feita por uma mãe que perdeu o filho de 26 anos, não consegue enterrá-lo, ela não consegue velar o menino que 12h20 parou de responder às suas chamadas. As famílias querem as respostas daqueles corpos que estão lá para serem identificados. Quem luta, educa. Educação pública de qualidade, uma luta de todos nós. O primeiro Conselho Geral do Sindiúti, realizado no último dia 9 de março, foi lotado. O maior Conselho Geral já realizado pela entidade. Mais de 800 educadores e educadoras de todas as regiões do estado. A categoria definiu o seguinte eixo central da luta: contra a reforma da Previdência, em defesa da escola pública, autônoma e democrática, pelo cumprimento do piso salarial, abertura de negociação pelo governo do estado. Digamos isso, não aceitamos salas superlotadas, não aceitamos o atraso do nosso salário, não aceitamos ter mestrado, pós-graduação e não receber por ele, não aceitamos essa tentativa permanente de indignidade que tentam impor à educação básica. Os trabalhadores e trabalhadoras também aprovaram os itens que compõem a campanha salarial educacional 2019, definindo como eixos centrais a manutenção da gestão democrática na escola e a luta pelo piso salarial. Foi deliberado ainda que os trabalhadores em educação vão participar da luta nacional contra a reforma da Previdência e, nesse sentido, vão realizar, dia 22 de março, uma nova Assembleia Estadual com paralisação total de atividades. Em regime de votação, companheiros e companheiras que aprovam esse debate aqui feito e esse calendário aprovado e as moções, manifestem-se levantando o crachá. Está aprovado esse conjunto de propostas e esse calendário de mobilização. Ao final da Assembleia Estadual, foi eleita a Comissão Eleitoral, que vai conduzir os trabalhos do processo eleitoral 2019 do sindicato. Até o dia 29 de março será dado prazo para a inscrição de chapas que vão concorrer às eleições, que ocorrem de 22 a 26 de abril próximo. A posse da próxima direção estadual do Sindiúti, Conselho Geral e direção de subsedes será no dia 16 de maio. Choque de realidade. E a ameaça de rompimento de novas barragens em Minas Gerais levou o Ministério Público da comarca de Congonhas a expedir no último dia 12 de março uma recomendação para que a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, providencie moradias provisórias para habitantes de cerca de 600 residências do município que estão ameaçadas pela barragem Casa de Pedra. Mais de 2.500 pessoas que moram nessas casas devem ser retiradas, porque há uma situação de risco de rompimento da barragem da CSN. Enquanto isso, continua o drama dos atingidos pelo crime da Vale em Brumadinho, onde há mais de um mês a mina do Córrego do Feijão rompeu. Centenas de pessoas foram enterradas vivas pela lama de rejeitos. Muitas famílias não tiveram ainda sequer o direito de velar os seus mortos.
outros milhares de pessoas estão com dificuldades de sobrevivência com a contaminação do rio Paraopeba. A gente vivia da pesca. Ela foi interrompida pela Vale. Eles sabiam que isso ia acontecer, não quiseram fazer nada para a gente. Então a Vale ela tem que pagar, ela tem que ser penalizada. E nós temos que pensar num novo modelo de extração de minério no nosso país, com mais soberania. Nós não podemos deixar que essas mineradoras venham destruindo o meio ambiente, acabando com os nossos rios, acabando com as nossas matas, com o rompimento dessas barragens. Hoje, a gente não sabe como é que a gente vai produzir, a gente espera aí ver o que vai acontecer, né, que tipo de auxílio que a gente vai ter, tanto da prefeitura local quanto do governo, enquanto a nossa situação. E durante a audiência pública na Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no dia 12 de março, a deputada Beatriz Cerqueira disse que a CPI das mineradoras terá papel fundamental e que talvez seja isso que possa interromper esse modo de operação das mineradoras em nosso estado. De novo, o estado de Minas Gerais não estava preparado para enfrentar um rompimento, mas também a criminosa mineradora Vale, ela quantificou o que valeria cada vida caso houvesse um rompimento de barragem. Isso precisa servir de lição para a gente. Não é possível, porque daqui a pouco nós corremos o risco de ter outra barragem rompida. E daqui a pouco, então, nós teremos outros municípios vivendo os problemas que vocês agora, nos 18 municípios, estão vivendo. Nós precisamos atuar de forma exemplar para que as mineradoras compreendam, porque quando a gente não vela adequadamente os nossos mortos, os criminosos cometem novos crimes, porque é pedagógico para eles a continuidade da reincidência. Eles calculam quanto vale, gente, um rompimento da barragem. E topam pagar o preço. A verdade é essa. Eles lucram tanto com a exploração da nossa terra, com a exploração dos nossos trabalhadores, porque a maioria é terceirizado e tem salários baixos, que eles topam pagar a conta quando rompem uma barragem e acontece o que está acontecendo com a vida daqueles que morreram, mas com a vida de milhares de pessoas que vão continuar com as consequências deste crime por longo tempo. Nós estamos falando de um processo de longa duração. Então, eu quero reafirmar a importância da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, porque talvez seja isso que possa interromper esse modo de operação das mineradoras no nosso estado. A deputada também falou da angústia das famílias que querem velar os seus mortos. E a pergunta que se faz neste momento é até quando esperar. Eu vim motivado por essa pergunta feita por uma mãe que perdeu o filho de 26 anos e não consegue enterrá-lo. Vocês conhecem a mãe. Ela não consegue enterrá-lo. Ela não consegue velar o menino que, 12h20, parou de responder às suas chamadas. Então, acho que a gente persiste, cada um, na sua tarefa aqui, mas, fundamentalmente, essa cobrança pela qual eu vim participar dessa audiência aqui com vocês. As famílias querem as respostas daqueles corpos que estão lá para serem identificados. Todas as famílias precisam ter o direito de velar e enterrar os seus mortos. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais instalou a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, sobre as barragens de rejeitos. O grupo terá, de acordo com o deputado e presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, a meta de apurar os fatos relativos ao rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Mas o foco será no cuidado com os familiares das vítimas. Entre os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito está a deputada Beatriz Cerqueira, também autora do requerimento para a criação da CPI. Atualidade. Vamos lutar contra as reformas que retiram nossos direitos. Essa reforma vai além da Previdência. Ela limita a incorporação de gratificações aos benefícios de aposentadorias e pensões. Quer dizer, aquelas incorporações ao salário que são, de fato, aquilo ali é salário. E mais, a pessoa contribui sobre esses benefícios e gratificações. Se ela contribui, se aquilo faz parte da contribuição,
é justo que aquilo seja computado para aposentadoria. Não vai poder mais, tá? Com essa reforma, se passar, não vai poder mais. Quer dizer, isso aqui é um calote. Isso aqui é um calote, porque o trabalhador, a trabalhadora contribuiu sobre isso aqui. Quando contribui, tem a contrapartida. Contribuição tem que ter contrapartida. E a obrigatoriedade de instituição de previdência complementar em 2 anos. Por quê? Quem é que vai administrar a previdência complementar? Instituições financeiras. E como é que funciona a previdência complementar? Contribuição definida, ponto final. O benefício vai depender do mercado, tá? Os professores e professoras, será exigida idade mínima de 60 anos, para todos. E tempo de contribuição de 30 anos, para homens e mulheres, tá? Grande perda para as professoras, para as mulheres, que atualmente se aposentam com 25 anos de contribuição. Então, as professoras, a classe dos nossos mestres, está sendo altamente prejudicada nessa contrarreforma, tá? E justamente por isso eu quero fazer uma convocação aqui, porque nós estamos numa correlação de forças muito desfavorável para a classe trabalhadora. A classe trabalhadora já foi muito humilhada com essa contrarreforma trabalhista e agora vai ser massacrada se essa contrarreforma passar. E eu digo a vocês a minha opinião. Se nós ficarmos só, meu direito, meu direito, ficarmos no papel de vítima, meu direito está sendo subtraído, vocês acham que a gente vai conseguir? Na minha opinião, nós temos que criar uma conscientização da verdadeira realidade de riqueza que existe nesse país, da construção do cenário de crise pelo sistema financeiro, tendo o Banco Central à frente, desse cenário que criou esse endividamento, esse sistema da dívida, que absorveu o recurso público, que está justificando a entrega de patrimônio, que está justificando a quebradeira das empresas, que está justificando o desemprego e que está justificando a reforma da Previdência. Se a gente não partir para esse ataque, para essa conscientização do povo, para o povo se sentir empoderado, nós nascemos num país rico, riquíssimo. Se nós não partirmos empoderados com esse conhecimento da nossa realidade de abundância, se nós chegarmos humilhados nessa luta, nós somos derrotados. Nós temos que chegar empoderados, e empoderados de informações, de conhecimento. E nisso não tem classe mais importante do que os professores e professoras, concordam? São vocês que podem nos ajudar a traduzir isso de uma forma muito melhor do que o que eu estou conseguindo apresentar aqui. São vocês, professores e professoras, que podem ajudar a criar essa conscientização junto aos seus alunos e junto à sociedade. Olha a crueldade dessa PEC. Olha como ela quer nos humilhar. Como se não tivesse recurso. Os indigentes, aqueles deficientes graves que recebem o benefício de prestação continuada de um salário mínimo, terão que chegar aos 70 anos para receber esse benefício. Como? Entendeu? E mais, os demais vão receber apenas R$ 400. Gente, olha o cenário de escassez, olha a crueldade disso. E as aposentadorias rurais? Mais uma vez, as mulheres prejudicadas. Eleva-se a idade para 55 anos, de 55 para 60. Para homens e mulheres ficam iguais. E exige contribuição mínima de 600 por ano no caso de agricultura familiar. Amplia de 15 para 20 anos de contribuição, ignorando que no campo existe a tal da entre-safra. Na entre-safra não tem emprego no campo, não. Como é que os trabalhadores e trabalhadoras rurais
que ficam lá debaixo de sol, de chuva, cavacando a terra lá para botar alimento nas nossas mesas. Como é que esse pessoal vai ter que contribuir 20 anos? Para eles contribuírem 15 já é dificílimo. Como é que eles vão ter que contribuir 20? Então, muitos vão morrer, sim, sem o direito à aposentadoria. O abono salarial, que é aquele, hoje, distribuído, um salário por ano, agora vai ser distribuído só quem ganha até um salário mínimo. Quer dizer, já está se admitindo que tem muita gente que ganha menos de um salário mínimo. Isso aí vai significar o sequestro, o fim do direito de 91,5% das pessoas que hoje recebem esse abono salarial. Ainda tem aí o desamparo, a aposentadoria por incapacidade permanente, o benefício fica reduzido para 60%. Então, gente, agora vai ter que programar acidente do trabalho, tá? Vai ter que programar, ninguém pode ficar inválido antes de contribuir 20 anos ou mais. Olha, é ridículo. Quem redigiu essa reforma não é humano, não. Não é humano, não, é outra coisa. Pensão por morte. O benefício fica reduzido para 60%, mais 10% para cada dependente. Somente no caso de morte por acidente do trabalho, que será 100%. E o benefício acumulado? Olha aí outro calote. Se um casal, os dois são trabalhadores, os dois contribuem para a previdência e para a pensão. O que a gente paga inclui os dois benefícios. O que essa reforma faz? Um dos dois morreu, o outro não vai receber. Se aquele que ficou recebe mais de determinado valor, não vai receber nada. E, dependendo aí, vai receber uma redução de até 80%. Redução de até 80%. Tá? Isso é calote, gente. Isso é calote, porque os dois pagaram. São muitas regras. A PEC ainda ameaça a Seguridade Social porque ela prevê a segregação contábil do orçamento, da saúde, da previdência e da assistência, colocando a previdência com caráter exclusivamente contributivo. Eles querem esse discurso falso que eles fazem do déficit, burlando o que está na Constituição, eles querem mudar aqui agora nessa PEC. Economista do DIEESE diz alerta para perigos da reforma da Previdência. A reforma previdenciária, ela tem uma estrutura, ela é uma reforma, é um texto legal, né? O texto dela é um texto muito longo. São 40 páginas de mudança na Constituição, mais 20 páginas de exposição de motivos para tentar justificar e legitimar a proposta que eles estão fazendo. Então, no total, é um texto de 60 páginas, né? Bom, mas, do ponto de vista do instrumento legal, da PEC propriamente dita, ela tem uma estrutura que é a seguinte: tem uma parte que é remetendo os direitos previdenciários e as regras previdenciárias para a lei complementar, né? Então, fala o seguinte: olha, vai acontecer, no futuro vai ter uma lei complementar que vai definir quais são os benefícios, quais são as regras de acesso, como é que são calculados. Então, remete todos os direitos e as regras previdenciárias para lei ou leis complementares futuras, né? Mas depois fala, tem um segundo bloco, que são de disposições transitórias, que é mais ou menos o seguinte: quais são as regras que vão vigorar enquanto não se tem essas leis complementares futuras. Então, quais são as regras que vão vigorar nesse período intermediário, e depois tem as regras de transição de quem já está, particularmente daquelas pessoas que já estão próximos de fazerem direito a se aposentar. Então, são as regras de transição. E ainda tem um outro bloco, que é a questão da assistência social e de outras coisas que eles penduraram aí no meio do texto legal. Ao remeter boa
parte das regras para leis complementares, eles trazem uma insegurança tremenda para todas aquelas pessoas que ingressam no sistema previdenciário. Porque qual é a garantia que eu vou ter que eu vou entrar no mercado de trabalho, ou se eu já estou no mercado de trabalho, eu estou filiado ao regime geral, a um regime próprio, e que as regras não vão mudar até eu conseguir fazer direito à minha aposentadoria. Ou seja, colocando as regras em leis complementares, isso traz uma grande insegurança para as pessoas que são filiadas ao sistema, e isso, então, corrói a confiança das pessoas no sistema de previdência público. Mas, não contraditoriamente, mas estabelecendo um certo contraste, eles jogam para a Constituição coisas que interessam ao sistema financeiro. Então, está lá, sendo constitucionalizado a obrigatoriedade do sistema de capitalização individual, a obrigatoriedade do regime próprio fazer a previdência complementar, né? A possibilidade de cobrança ordinária e extraordinária de servidores públicos. Então, eles tiram da Constituição o que não interessam ao capital financeiro, a quem tem essa visão restrita de Estado, e jogam para a Constituição aqueles pontos que interessam a esses interesses. Interessam a esses grupos de interesse. Vou passar rapidamente pelas regras, até porque a Maria Lúcia já apresentou. A regra mais geral de aposentadoria e é igual para regime próprio, para regime geral, com um adendo no caso de regimes próprios, né? Só para ficar claro, regimes próprios atendem basicamente servidores e servidoras, e o regime geral atende os trabalhadores e as trabalhadoras da iniciativa privada e servidores e servidoras de prefeitura que não têm regime próprio de previdência, né? Então, para simplificar, regime próprio é de servidor e servidora, e regime geral, trabalhador e trabalhadora da iniciativa privada. Bom, mas nos dois regimes atuais, regime geral e regimes próprios, as idades são mais ou menos as mesmas, né? Quer dizer, as idades são mais ou menos as mesmas, com alguma diferenciação no caso do regime próprio que eu vou mencionar. Mas, enfim, quais são as regras mais gerais de aposentadoria? Idade da mulher, 62 anos, idade do homem, 65 anos, tempo mínimo de contribuição, que é diferente para regime geral e regime próprio. Tempo mínimo de contribuição para regime geral, 20 anos, para regime próprio, 25 anos. E o regime próprio ainda tem que ter 10 anos de serviço público, 5 anos de cargo, né? Bom, quais são as primeiras conclusões que a gente tira só dessa regra mais geral de aposentadoria? 20 anos de contribuição no regime geral. Isso já exclui, né, trabalhadores assalariados da agricultura, já exclui empregadas domésticas, já exclui trabalhadores da construção civil, muito provavelmente, com a reforma antitrabalhista, já exclui trabalhadores e trabalhadoras do comércio, porque essas categorias de trabalhadores, esses grupos de trabalhadores e de trabalhadoras, dificilmente vão conseguir acumular 20 anos de contribuição, né? Para padrões internacionais, o mínimo que a gente já tem hoje no Brasil, no regime geral, que é 15 anos de contribuição, já é uma exigência alta, levando em conta outros sistemas previdenciários do mundo. E eles estão pretendendo, então, aumentar de 15 anos de contribuição, no mínimo, para poder se aposentar, para 20 anos de contribuição. No caso dos trabalhadores e das trabalhadoras em economia familiar, né, por exemplo, a agricultura familiar, esses trabalhadores e essas trabalhadoras também serão excluídas da Previdência, porque, além de cobrar deles os 20 anos de contribuição, eles mudam a forma deles adquirirem o direito a se aposentar. Hoje, esses trabalhadores e trabalhadoras da economia familiar, eles precisam comprovar tempo de trabalho em economia familiar. Eles não precisam comprovar contribuição direta monetária. E agora a PEC quer exigir dessas unidades familiares
pelo menos R$ 600 por ano de contribuição para o grupo familiar. E a gente sabe que boa parte, se não a maioria, das unidades familiares em regime de economia familiar não conseguem ter disponível R$ 600 por ano para fazer a sua contribuição previdenciária. E, portanto, esse segmento, em larga maioria, estará, então, excluído da Previdência Pública. Vamos à luta. Retrocesso não. Da mesma forma que a Maria Lúcia Fatorelli está nos convidando para o embate e para lutarmos contra a reforma da Previdência, porque é matar ou morrer, e nós topamos o desafio, vamos a ele, eu também quero, como trabalhador do IPSENG, convidar vocês para que nós possamos fazer o embate e a defesa do IPSENG enquanto o gestor da nossa Seguridade Social. Essa entendida como segurança previdenciária, com a garantia de um direito nosso, né, de pagamento de pensão e aposentadoria, não um favor do Estado, de uma saúde em contrapartida à nossa contribuição como um direito social e assistência social como coadjuvante à prática médico-odontológica e hospitalar. Porque se o médico te receita, faz uma receita, se você não tem como comprar o medicamento, você não vai sarar. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós já tínhamos o nosso fundo previdenciário equilibrado atuarialmente, que era o FUNPENG. Esse fundo tinha uma receita, um patrimônio de 3,6 bilhões de reais, e ele foi extinto ilegalmente com as nossas contribuições transferidas para o Tesouro Estadual, sem você hoje saber ao menos quanto é que o Estado te deve. Na parte da saúde, o que você contribui não vai para o IPSENG, o Estado não repassa ao IPSENG, as contribuições estão sendo desviadas, assistência social, cadeira de roda, medicamento, você nem mais vê falar. Com relação à reforma, não é reforma igual está sendo colocada essa deforma, é perda de direito, não tem nada, é como o colega colocou aqui, não pode ser aprovado nada dessa reforma, ela não pode ser aprovada. É total perda de direito para o trabalhador. Outra questão que não tem mais... a parte patronal parece que não tem mais, não vai existir mais a parte patronal. É tudo nas costas do trabalhador. E, no caso do IPSENG, não adianta o governo entregar para os trabalhadores o IPSENG da forma como ele está. Precisa, sim, de fazer um levantamento de toda a dívida do Estado com o IPSENG durante todos esses anos, porque o IPSENG vem sendo sucateado durante vários anos, vários governos que passaram por aí, sucateou o IPSENG. Então, tem que entregar para administrar para o trabalhador, mas tem que ter o recurso que foi roubado do IPSENG, que foi desviado, igual no caso do FUPENG. Queria começar dizendo que quem será agraciado aí com essa reforma da Previdência são os bancos, né, que no ano passado tiveram 73 bilhões e 200 milhões de lucros, né? E que nada se fala nessa reforma sobre a dívida das grandes empresas, que também os bancos estão inseridos, que são de 426 bilhões para a Previdência Social. Acho que é papel nosso estar colocando isso para a sociedade, que anda um pouco até iludida com relação a isso. Uma questão importante é que as medidas provisórias do pente fino, né, que a gente tem agora a MP 871, ela já está cumprindo um papel de esvaziamento da Previdência Social, acabando com os benefícios, né, da Previdência, voltando trabalhadores que há mais de 20 anos estão aposentados ao mercado de trabalho, de qualquer forma, e essas pessoas estão à mercê aí de um emprego que não existe. Então, é muito complicado isso, porque, na verdade, isso já é um grande passo. À medida que, no governo Temer, já passou a Previdência, deixou de ser Previdência Social e entrou para o Ministério da Fazenda, já sabíamos o que estava sendo desenhado. Fiquem agora com o nosso quadro de humor. Voltaremos no próximo sábado. Até lá!